Olá e bem-vindos! Já alguma vez se parou para pensar no que realmente move a atração? Hoje vamos mergulhar em dois arquétipos de sedução, digamos assim, baseados numa análise bem fascinante da psicologia humana. A ideia é tentar perceber as motivações que se escondem por trás do desejo. E a fonte que estamos a analisar começa logo com esta pergunta, que é a pergunta-chave, não é? O que é que nos atrai, afinal? E a resposta, pelo menos segundo esta teoria, é surpreendente. Não tem a ver com o que as pessoas têm, mas sim com aquilo que lhes falta. Ok, vamos a isto. A ideia principal é esta. Para se perceber a atração, é preciso olhar para as faltas, para os vazios mais profundos de cada um. E estes dois arquétipos de que vamos falar, bem, eles são a personificação de duas dessas grandes carências. Então, vamos começar pelo primeiro arquétipo. Este é talvez o mais complexo dos dois. É chamado o adorador de ídolos. Então, qual é a questão com o adorador de ídolos? Basicamente, esta pessoa sente um vazio interior muito grande, uma falta de propósito que vai mais fundo do que na maioria das pessoas. E como não consegue encontrar esse valor dentro de si, o que é que faz? Projeta-o para fora. Procura desesperadamente uma causa, uma religião, uma pessoa, qualquer coisa que possa adorar para preencher esse buraco. E como é que se reconhece alguém assim? Bem, aqui ficam alguns sinais. A fonte diz que estas pessoas deitam toda a sua energia em coisas externas. Podem saltar de uma causa para outra, de uma religião para outra. E atenção, isto não é ser inconstante. É uma busca sem fim para tentar tapar aquele vazio de que falamos e, ao mesmo tempo, para não ter de olhar para aquilo que não gosta em si. Ok, e a estratégia aqui, segundo a fonte, é, no mínimo, ousada. A ideia não é apoiar a causa que a pessoa adora. Não, é roubar o lugar dessa causa. É literalmente a outra pessoa tornar-se um novo objeto de adoração, um novo ídolo. E o processo está aqui, passo a passo. Primeiro mostra-se interesse naquilo que a pessoa já adora, seja o que for. Depois, aos poucos, muito lentamente, o foco começa a desviar-se da causa e a passar para a pessoa. Ao refletir os ideais que o adorador tanto procura, a outra pessoa acaba por se tornar a encarnação viva desses ideais. É uma mistura de romance com algo quase espiritual, tudo num plano muito elevado. Mas atenção, há aqui dois avisos cruciais. Primeiro, a mente destas pessoas não para, é superativa e desconfiada. Por isso, a fonte sugere distrações físicas, caminhadas, viagens, qualquer coisa para ocupar a mente. E o segundo ponto, que é mesmo importante, não se deve tentar aumentar a autoestima deles. De todo. A dinâmica aqui tem de ser de sentido único. A adoração tem de vir deles e só deles. Muito bem, deixemos o adorador de ídolos por agora. Vamos passar para o segundo arquétipo, que é completamente diferente. Vamos conhecer o sensualista. Aqui a história é outra. O sensualista não tem um vazio espiritual, tem uma fome dos sentidos. Os seus sentidos são super apurados e, segundo esta análise, vivem num mundo que muitas vezes ignora ou até reprime estas experiências. O que lhes falta não é um propósito, é estímulo, é beleza, é coisas para tocar, para cheirar, para ver. E identificar um sensualista pode não ser assim tão óbvio. Não estamos a falar necessariamente de pessoas super extrovertidas. Na verdade, por serem tão sensíveis, muitas até podem ser tímidas. O segredo está em observar a reação delas ao que as rodeia, a forma como reagem à luz, a um cheiro, a uma cor. É aí que a sua verdadeira natureza se revela. Portanto, a estratégia aqui é o oposto do arquétipo anterior. Nada de conversas profundas ou espirituais. Aqui, o alvo são os sentidos. Direto ao ponto. É tudo físico, tudo sensorial. O caminho para a mente de um sensualista passa primeiro pelo corpo, pelos sentidos. O processo, então, é criar uma espécie de avalanche sensorial, mas uma avalanche boa. Levá-los a sítios espetaculares, usar cores e cheiros que chamem a atenção, criar um ambiente que os envolva por completo. É uma abordagem muito mais carnal, digamos assim, e muito menos cerebral. E esta citação da fonte diz tudo, não é? Diz que estes tipos são vítimas soberbas porque são relativamente dóceis se lhes dermos o que eles querem. O que isto sugere é que, se as suas necessidades sensoriais forem satisfeitas, os sensualistas tornam-se mais estáveis. Não têm aquela necessidade constante de andar à procura de algo novo, como o adorador de ídolos. Ok? Já vimos os dois arquétipos em separado.
Agora, vamos fazer o frente a frente, pô-los lado a lado, para percebermos bem as diferenças. E aqui temos o resumo perfeito. De um lado, o adorador de ídolos, a falta dele é um vazio interior, um vazio de alma. A tática, tornar-se um ideal, algo para ser adorado. Do outro lado, o sensualista, a falta dele é de experiência sensorial. A tática, apelar diretamente aos sentidos. Vemos que são duas carências e duas estratégias que não podiam ser mais diferentes. E isto leva-nos a uma questão importante, o potencial a longo prazo. E aqui as diferenças são gigantescas. A fonte diz que a busca do adorador de ídolos nunca acaba, nunca. O que significa que a ligação será sempre temporária, de curto prazo. Já o sensualista é o oposto. Se as suas necessidades sensoriais forem preenchidas de forma consistente, a ligação pode ser muito, muito duradoura. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta a pairar no ar. Ao olharmos para estes arquétipos e estas estratégias, estamos a aprender mais sobre as nossas próprias vulnerabilidades ou estamos a entrar na mente de quem explora essas mesmas vulnerabilidades? É uma pergunta que fica para reflexão.